Agora, o governo Lula segue fazendo ajustes no plano de contingência ao tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos. O anúncio do pacote emergencial não tem data definida, tinha essa expectativa para ser hoje, né, lá na semana passada, mas o que a gente vê é que talvez demore um pouquinho mais. E a repórter Marília Ribeiro está aqui com a gente para trazer mais detalhes. Primeiro, Marília, que prazer conversar contigo ao vivo. Seja muito bem-vinda ao Acorda Metrópolis. E é isso. O que você nos conta de novidades? Oi, Nath, bom dia para você, a todos que estão na nossa companhia aqui no Acorda Metrópolis. É um grande prazer também estar falando com você e vamos trabalhar, né, Natália? Pois é, ontem nós tivemos uma reunião aqui no Palácio do Planalto que teve a duração aí de cerca de 2 horas. Essa reunião teve a participação do presidente Lula, também tivemos aí o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Ele que vem liderando as reuniões das negociações com os setores e também com o próprio governo americano sobre esse tarifaço que foi anunciado por Donald Trump no dia 9 de julho, Natália. Vale a gente relembrar aqui um pouquinho que esse anúncio desse tarifaço, ele veio junto com na época da reunião do BRICS, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, onde foi se discutido aí que o grupo do BRICS, ele iria criar uma moeda diferente do dólar para poder ser utilizado. Com isso, Donald Trump anunciou essa taxação ao governo brasileiro e em seguida ele fez esse comunicado por meio das suas redes sociais e nesse comunicado ele acabou citando também o ex-presidente Jair Bolsonaro, que vale a gente trazer aqui também, Nath, que ele vem sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal pela tentativa de golpe de Estado em 2022 e esse julgamento deve ser finalizado ainda no mês de setembro. Voltando aqui para essa reunião de ontem, a expectativa era que anúncios pudessem ser feitos em relação a esse plano de contingência, que esse plano de contingência, na prática, o que o governo quer é dar um respiro para os setores que foram atingidos com esse tarifaço que começou a valer já a partir do dia 6 de agosto. O governo americano, ele soltou um decreto alguns dias atrás, onde ele fez uma lista, onde ele trouxe exceções de produtos. Nessa lista aí foram quase 700 produtos que ficaram de fora dessa taxação, mas o governo agora ele vem trabalhando para os setores que não ficaram de fora, como por exemplo é o caso da carne bovina, o que vem preocupando o setor. Ele quer dar esse respiro, assim como foi feito, Nath, na época da pandemia de Covid-19. E o que deve vir nesse texto, de acordo com o Ministério da Fazenda, devem ser concedidas aí linhas de crédito para os pequenos produtores. Também devemos ter aí a permissão de compras governamentais sem licitação de mercadorias perecíveis produzidas por esses setores afetados. E outro ponto também que deve vir é a ampliação do Reintegra, que é o programa para pequenas empresas exportadores, que permite a recuperação de parte dos tributos pagos ao longo dessa cadeia produtiva, Nath. Então agora a gente fica na expectativa, porque hoje deve ter mais um encontro dessa equipe que trata, né, o Comitê Interministerial, que trata justamente sobre ações voltadas para socorrer os setores que foram atingidos por esse tarifaço. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essas medidas elas devem vir como medida provisória. Então, por isso que os detalhes ainda estão sendo finalizados. O presidente Lula aí deve bater o martelo sobre essas ações ainda nesta semana. Importante destacar também, Nath, que essa medida provisória ela tem data de validade. Ela começa valendo aí 60 dias, depois mais 60, totalizando 120 dias. E esse é o prazo que o Congresso Nacional vai ter para poder analisar essa medida provisória e torná-la em lei definitivamente. Esse deve ser também um assunto que deve ser discutido na reunião de líderes, que vai acontecer daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, lá na Câmara dos Deputados. Entre todos os assuntos, depois dessa semana conturbada que o Congresso Nacional acabou tendo, esse assunto do tarifaço deve ser discutido na reunião de líderes com Hugo Mota, que é o presidente da casa. Por enquanto, essas são as notícias, Natália, mas ao decorrer do dia a gente vai trazendo mais informações e atualizações sobre esse assunto na nossa programação na TVM. Eu volto com você, Nath. É bom demais te ter aqui no time. Mais uma vez, prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda.
acompanhando aí a ventania na frente do Palácio do Planalto, e eu sei que você vai sair correndo, atravessar rapidinho para ir atrás dessas informações do Congresso, como você muito bem pontuou. Agora às 10 da manhã tem a reunião de líderes, informação que a Marília já tinha trazido para a gente também ontem, e vai seguir acompanhando. Obrigada, viu, Marília? Volta assim que você tiver novidades.